Tá legal? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula do dia 28 de maio, né? Falando do último assunto que a gente falou na aula passada, a gente vai relembrar, que a gente não terminou, que foram notas explicativas, e depois a gente vai falar da análise, que a gente já tinha comentado bem en passant para você, mas agora eu vou detalhar mais a questão da análise vertical e análise horizontal, e é uma questão que, essa questão, ela é importante que você saiba, já caiu em concursos diversos concursos, faz parte do dia a dia do contador a análise, né, tanto a análise horizontal quanto a análise vertical, e, é claro, também com a ajuda isso ajuda a fazer as notas explicativas, inclusive, quando você termina de fazer o balanço, a DRE, aí você faz uma análise horizontal, e aí, com base nessa análise horizontal, às vezes, você tem que justificar numa nota explicativa algo que você analisou e viu que houve uma disparidade. E aí você explica por que houve aquela disparidade para os sócios e outros usuários da informação contábil. Tá? Então, a análise é muito importante. A ideia é que você conheça cada demonstração contábil bastante, conheça bem. Então, por isso, eu já te pedi que você dê uma olhada, entre na internet, vasculhe, observe, né, notas explicativas, observe balanços de várias empresas, observe também DREs de várias empresas, observe as outras demonstrações contábeis, demonstração de fluxo de caixa, as demais, né, a DVA, e aí você observe, veja como compare, tá? Veja a questão dos anos, para depois você fazer análises. Tá? Vai cair um exercício sobre isso, um exercício para você fazer, uma semana para você fazer, e vai cair também, esse exercício vai valer ponto para a menção 3, tá? E vai cair também na prova. Então, você preste bastante atenção, eu sei que é uma parte mais conceitual, aluno de contabilidade não gosta muito da parte conceitual, mas ela é importante para fazer a parte prática. Então, a gente primeiro, né, dá o arcabouço conceitual e depois te dá a parte prática daquele assunto. Tá? Então, eu sei que a gente está falando, né, de demonstração contábil há bastante tempo, mas estamos falando sobre assuntos bastante relevantes, tá, para que você possa fazer análise e possa fazer as notas explicativas adequadamente. Claro, vamos falar das notas explicativas, terminar de falar de notas explicativas a partir de agora. Vamos lá, então? Então, vamos. Notas explicativas, a gente já falou sobre isso, estamos relembrando o iniciozinho. Tá? Então, aqui, as notas explicativas têm por objetivo esclarecer alguns detalhes que não foram explicados nas demonstrações. Então, por exemplo, como eu falei, você pode ter uma disparidade, você fez uma análise horizontal e viu que de um período para o outro houve um aumento percentual, né, daquele item, daquela conta. Né? E aí você vai na nota explicativa e vai explicar por que houve. Primeira coisa que você vai fazer é verificar se aquela informação consta das notas que você já lança normalmente. Se não constar, você vai ter que fazer mais uma nota explicando isso. Tá certo? Então, vamos lá. São esclarecimentos que visam complementar as demonstrações financeiras e informar os critérios contábeis utilizados pela empresa, a composição dos saldos de determinadas contas, os métodos de depreciação, os principais critérios de avaliação dos ativos e dos passivos. Nossas explicativas têm o intuito de apresentar informações adicionais em relação às demonstrações contábeis apresentadas. Então, além daquilo que você já colocou em números, né, ou seja, nominalmente, que é o nome da conta, e os valores, que é a parte, né, quantitativa, você vai oferecer segregações de informações, ou seja, detalhamento daquela informação que você condensou, colocar, às vezes, histórico, né, o que aconteceu, né, ou escrever simplesmente o narrativas e aberturas de alguns itens divulgados. Tais informações devem ser a respeito dos itens que, de alguma forma, não se enquadrem nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, se você tiver um critério próprio, seu, da sua própria empresa, que você usou para avaliar determinado ativo, tipo assim, desde que passível por lei que você use aquele critério, você deve tirar e colocar dentro da nota explicativa, falar, a gente avaliou o bem tal, ou a conta tal foi avaliada por isso, com base em não sei o que. Então, você explica como você avaliou, e a ideia é que você tenha constância da forma de avaliação. Então, você vai explicar
e vai dizer assim, conforme ano passado, conforme período passado, utilizamos o critério seguinte, não sei o que lá, e você vai, coloca e explica o critério que você está usando. Tá? A gente vai, depois, quando a gente vai abrir algumas notas principais para você, os exemplos que a gente vai falar na aula de hoje, e aí você vai ver, por esses exemplos, né, algumas coisas que foram explicadas bem a respeito daquela empresa, que é diferente de outras empresas. Tá? Além disso, né, eu preciso prestar um melhor esclarecimento e eu vou permitir a correta análise dessas demonstrações a partir dessas explicações que eu dou. Então, muitas vezes, como é que acontece para você ver? O investidor ou o acionista ele começa a ler, ele dá uma olhada no balanço e ele verifica, né, o balanço daquele período e do período anterior, que normalmente está no próprio balanço. Ele compara e vê as variações, depois ele vai procurar, normalmente do lado dessa variação, quando é alta, vai ter um número de nota, ele vai procurar essa nota e essa nota vai explicar para ele por que houve aquela variação. Tá? A resolução 1185 de 2009, né, chamada norma, que publicou a norma brasileira contábil, né, TG 26, trata da apresentação das demonstrações e faz menção à forma como elas devem ser estruturadas nas notas explicativas, tendo essa obrigatoriedade legal. Você é obrigado a ter notas explicativas, né, tantas quanto forem necessárias, quando você publica o seu balanço e a sua DRE. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Observa-se que, apesar da referida lei ser a respeito de sociedades anônimas, uma vez que não se fala em regime tributário, né, mesmo as organizações tributárias com base sistemática do Simples, elas são obrigadas a elaborar notas explicativas. A resolução 1255/09 aprovou a NBC TG 1000, que trata da contabilidade para pequenas e médias empresas, onde o item 3.17 tem-se a identificação do conjunto completo das demonstrações contábeis que as referidas entidades devem elaborar, no qual está contemplada a letra F, inclusão das notas explicativas, bem como nos itens 8.1 e seguintes, que dispõem sobre a estruturação. As notas explicativas são de elaboração obrigatória para todas as entidades, independente de seu porte, atividade ou forma de tributação. Aqui tem um exemplo, já que se você não procurou, né, tem aqui um exemplo para você olhar, que é aquele que a gente vai abrir, tá, que é esse aqui, tá, de uma empresa, né, de eletricidade, tá? E ela mostra, né, uma série de coisas para você ver um exemplo real. Eu vou, assim que eu disponibilizar esse slide, eu acho que até já disponibilizei, você pode clicar aqui e olhar esse exemplo que eu estou dando para você, mas eu peço que você dê uma olhada. Uma coisa só, uma referência só é pouco. A ideia é que você veja várias referências a respeito, tá? E possa comparar. Tá vendo? Os bancos fazem assim, as empresas, livrarias fazem assado, as atacadistas fazem desse jeito, as empresas comerciais fazem de outro jeito. A ideia é que você veja essas diferenças, tá? E aí, claro, se você tiver dúvida, eu estou à disposição para responder suas dúvidas. Tá legal? Vamos lá? Objetivo principal das notas explicativas: ser um meio de complementar as informações divulgadas nas demonstrações contábeis. Não se resumem a textos escritos, podendo utilizar novos quadros ou demonstrações contábeis não exigidas por lei. O dimensionamento de seu tamanho e do tipo de informação que deve ser evidenciada representa um desafio para a organização. A gente parou nesse slide da aula passada, significa o quê? Que a organização ela tem que escolher o que ela vai apresentar ou o que ela não vai apresentar. Porque muitas vezes, determinadas coisas que ela poderia apresentar, se ela apresentar, ela vai fragilizar as estratégias ou a estratégia comercial dela, né? Ou alguma coisa que ela vai fazer. Então, o que ela faz? Ela explica o que é necessário, mas não tenta explicar muito além desse necessário para não ficar, de repente, expondo a sua estratégia para concorrentes ou outros, né? Então, lembrando que esse dado é um dado público, que todo mundo pode ter acesso via internet ou via jornal, né? Tem gente, inclusive, que hoje publica na internet, num site, publica também em jornal. Empresas públicas normalmente publicam no Diário Oficial e num site, ou só no Diário Oficial. Empresas privadas costumam utilizar um meio de comunicação, por exemplo, o Jornal do Comércio, no Rio,
o Globo, o Correio Brasiliense, publicar nesses jornais, né, de maior circulação, dependendo do estado, claro, né? Se for, por exemplo, no São Paulo, Folha de São Paulo, né? E aí cada um, né, escolhe publicar num desses meios de comunicação ou apenas publica na internet, mas ela é obrigada a publicar. Existem até uma... Antigamente existia obrigatoriedade de você publicar em jornal e hoje há uma certa flexibilização quanto a você publicar num site, desde que seja um site conhecido, um site famoso que todo mundo tem acesso, tá? É um dado público, como eu falei para você, e é um dado que você acha no Google. Se você colocar no Google lá, demonstração contábil anual, né, ou então colocar balanço patrimonial da empresa X, ou balanço patrimonial, 2019, vão aparecer várias empresas com balanço patrimonial, e a partir dali você entra no site, vê a DRE também, etc. Então é uma pesquisa muito fácil, e eu recomendo que você faça para você aprender contabilidade muito mais rápido. Você vai aprender muito mais rápido, você vai ver que muita coisa você vai tirar de letra com base no estudo de balanços e DREs de várias empresas. Você vai ver que tem diferenças, você vai ver que tem semelhanças quando você pega, por exemplo, duas instituições financeiras, você vai ver que os balanços, as notas explicativas são bem parecidas, que as contas, os nomes das contas são bem parecidos, porque no caso da instituição financeira, eles seguem um modelo chamado COSIF, né? Que é o plano de contas da instituição financeira, que a gente vai falar mais adiante, tá? E quando é outro tipo às vezes uma empresa de seguros, eles seguem um modelo que é da SUSEP, tá? Que é de seguros, quando é um modelo, né, de saúde, de um hospital, alguma coisa, modelos da ANS, então os nomes das contas são bem parecidos. Então isso aí você vai aprender, vai ver, isso vai ficar nítido. Inclusive as notas explicativas, você vai ver que algumas são obrigatórias, outras são que a empresa escolhe, né, que ela vai colocar, eu vou colocar só isso, eu vou falar disso, vou falar daquilo, além das obrigatórias. Tá? Então é muito importante você olhar, observar isso, e aí, claro, se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Continuando, viu, nossos assuntos, tá? Opa, voltou. Continuando, né? Existe uma previsão de publicação das notas explicativas no artigo 176 da Lei 6.404, né, que é uma lei antiga, mas que ela já foi atualizada diversas vezes, inclusive tem a Lei 11.268, uma coisa assim. Depois a gente vai falar dessa outra lei que atualiza alguns aspectos dessa lei aqui. Nessa lei, na Lei 6.404, principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, então ele fala sobre o que a nota explicativa deve conter, que deve conter os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, investimentos em outras sociedades, aumento de valor de elementos do ativo, resultante de novas avaliações, ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades contingentes e eventuais, taxas de juros e datas de vencimento e garantias das obrigações de longo prazo, quantidade, espécies e classes das ações do capital social, as opções de compras de ações outorgadas exercício a exercício, tá? Os ajustes de exercícios anteriores, quando você faz algum cálculo, né, e ajusta o valor do exercício anterior, tá? Pode ser a maior ou a menor, tá? E os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício, tá? Por exemplo, vai ter um evento importante e aí eles publicam numa nota explicativa, de repente uma subscrição de ações, alguma coisa. Eu estou um split, né, que chamam uma subscrição, um split de ações, eles publicam, que é um negócio que ainda vai acontecer e eu estou publicando na minha nota explicativa para que fique claro para o acionista, para os meus investidores verem isso, saberem o que a empresa vai fazer. Normalmente isso até gera, às vezes, uma valorização, né, das ações, esse tipo de atitude. Então, por isso é importante constar do balanço. Você vai perguntar para que tem nota explicativa, professor? Para explicar a DRE, para explicar o balanço patrimonial, para explicar outras demonstrações. E a ideia é o quê? Tudo aquilo que os valores não disseram para você, a nota explicativa vai dizer. Então, a ideia é que você leia, né? Você leia o balanço com a nota explicativa do lado, leia a DRE com a nota explicativa do lado, leia as outras demonstrações contábeis com as notas explicativas do lado, sempre observando o númerozinho dela e aí vendo aquele detalhamento lá para poder entender melhor. Então, o objetivo dela é que você entenda melhor
as demonstrações contábeis emitidas pela empresa. Até aqui, pessoal, está tranquilo isso? Tem alguma dúvida? A gente vai falar, vai entrar em mais detalhes da nota explicativa, tá? Está tranquilo? Podemos seguir, tá bom? Tá ok? Beleza, então, vamos seguir. Ok. Segunda norma brasileira de contabilidade, que a gente já até falou dela, a T6, né, a T6NBC T6, as notas explicativas devem seguir a mesma ordem constante de demonstrações contábeis. Então, já tem questão de ordem. Então, se aparece, por exemplo, caixa, né, e tem alguma coisa sendo falada sobre caixa, a ideia é que você tenha uma nota explicativa sobre isso lá. A função estabelecida pelas notas explicativas deve ser a de divulgar informações relevantes aos usuários. Tá? Esse trecho é importante dizer por quê. O que é óbvio, ondulante, você não precisa colocar na nota explicativa. Você vai ter que botar os esclarecimentos pertinentes, que sejam relevantes aos usuários, e, é claro, de uma forma objetiva. Eu já vi nota explicativa desse tamanho. Tinha um verdadeiro texto assim, sabe? Era um discurso. E a nota explicativa, o cara poderia dizer a mesma coisa, uma nota pequenininha. Claro que existe notas desse tamanho, realmente tem muitos detalhes, né, que precisam ser expostos. Mas, às vezes, você lê uma nota explicativa desse tamanho e você vê que ela podia ser desse. Porque, resumindo, é aquilo ali. E a ideia é que você seja objetivo, até porque o investidor, o grande investidor, não vai ter tempo para você ficar se prendendo em detalhes. Ele vai ler em termos gerais. Né? Aquilo ali, muito grande, dá a impressão que é bolo de remédio. Então, o cara não vai acabar não lendo. Né? O ideal é que sejam bem objetivas, para que a pessoa leia, bata o olho e vá, entendi o que é isso aqui. Continue seguindo. Né? E, é claro, aquilo que já é óbvio, professor, isso aí já saiu uma lei, mudou todo mundo, eu preciso explicar? Talvez explique, olha, segundo a lei tal, foi mudado os critérios conforme a lei. Pronto, acabou. Porque a lei tal mudou o critério para isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Não precisa se deter a isso. A não ser que aquilo que você vai fazer, foi assim, a lei abriu facultou determinado uso, aí sim, você preferiu usar isso, e está facultado na lei, você usa esse critério em vez do outro, aí você tem que definir o critério que você está usando, que é facultado. Mas se for um critério obrigatório, você vai dizer, mudou a forma de avaliação conforme lei tal, acabou. Você está seguindo a lei. Quanto mais objetiva e explicativa for a nota, melhor, entendeu? Para os usuários, melhor para você também, tá? O ideal é sempre você comparar, como eu falei para você, compare o teu tipo de empresa com os balanços de outras empresas, né? Para verificar se você está muito aquém, muito além, ou se está na média. Né? O ideal é que você esteja na média ou melhor, e não pior, né? Na divulgação, na forma que você divulga. As informações apresentadas devem ser sempre comparadas com as de períodos anteriores, tá? Permitindo ao usuário analisar a evolução da organização. Certo? Então, isso aqui é fundamental. Tá? Fundamental que você tenha algum padrão de comparação. Ou seja, no período anterior era assim, agora a gente passou a fazer assim. Então, se você usar um quadro, a mesma coisa, você ter o período anterior e ter o quadro atual. A gente vai citar alguns exemplos, vai mostrar alguns exemplos. Essa parte é bem extensa, tá? Porque tem uns detalhezinhos, que inclusive a gente até alguns detalhes a gente até repete de outra forma, porque são importantes para você frisar, tá? Então, não é coisa de gagá, não. Eu botei aí propositalmente para que você guarde esses aspectos, tá? Tá certo? O CPC 36, né, aqui é do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então foi um pronunciamento. Ele estabelece, quanto à apresentação das demonstrações contábeis, que as notas explicativas precisam seguir a seguinte ordem: declaração de conformidade com os pronunciamentos, orientações, interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, resumo das políticas contábeis significativas que foram aplicadas na organização, informação de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis para a ordem de cada demonstração e cada rubrica que sejam apresentadas, e outras divulgações, podendo incluir passivos contingentes, compromissos contratuais não reconhecidos, divulgações que não sejam financeiras. Então, o CPC estabelece isso, tá? Então, a ideia é que a gente siga o CPC. Vamos falar de cada uma das notas, de algumas notas principais que são obrigatórias, ou seja, essas notas aqui você vai ver na maioria das empresas que mais ocorrem, tá?
sempre lembrando que, muito provavelmente, as empresas podem ter uma série de outras notas, tá? Desde quantas forem necessárias para explicarem o que aconteceu, explicarem discrepâncias. E você vai pensar, professor, como é que eu vou saber a discrepância? Na análise que a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, mas é importante que você entenda como é que é cada nota. A gente trouxe alguns exemplos aqui para você entender, mas a ideia é que você entenda cada nota como é que é, e aí, a partir daí, quando você, se for necessário você escrever a tua nota, se baseie nesses modelos ou em modelos semelhantes às empresas que você está fazendo, né? Aquilo que a gente comentou. Então, por exemplo, né, a nota de operações ou contexto operacional, está vendo a primeira nota? Tem a função de contextualizar os usuários a respeito do ramo de atividade onde a empresa se encontra. Então, pensa bem, se for um investidor que nunca viu a empresa, a ideia é que ele veja aquela nota e entenda. Então, por isso, por exemplo, aqui tem um exemplo, né? A Frasle Companhia, constituída como sociedade anônima, denominada no Brasil, com suas ações negociadas na BMF, né, no Bovespa, né, e aqui ele cita as ações, a FRAS 3 e a FRAS 4, tem por objeto principal a fabricação, comercialização e importação de componentes para freios, acoplamentos, transmissões, materiais de fricção, produtos à base de resina, autopeças, artefatos de plástico e seus derivados, bem como a prestação de assistência técnica, podendo participar no capital de outras sociedades. A companhia, com sede na rodovia RS 122, quilômetro 66, lote 1, né, número 10.945, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, possui também operações através de empresas controladas, sediadas nos seguintes países: Argentina, Estados Unidos, Chile, México, China, Alemanha e África do Sul. Então, aqui, pessoal, tem um exemplo real para você, tá? Sobre um exemplo dessa nota, como é que ela é explicada. É uma nota só escrita, como você está vendo aqui, e ela fala sobre a empresa, informações sobre a companhia, que é chamada nota de contexto operacional. Claro que essa nota sempre vai estar lá, e se houver uma alteração na empresa, você vai ter que citar. De repente, a empresa comprou outra empresa, tem alguma, né, abriu uma outra filial, ela vai estar nessa nota aí também. É uma nota que você tem que repetir, porque é uma nota obrigatória. Se não houver alteração nenhuma, você vai fazer ela semelhante à do período anterior. Se houver alteração, deve constar essa nota, desde que seja uma alteração ligada ao contexto operacional da empresa. Segunda nota, práticas contábeis, né? Traz um pequeno resumo quanto às práticas contábeis que foram utilizadas pela organização. Então, por exemplo, aqui, né, nota 2, sumário das principais práticas e estimativas contábeis. Então, por exemplo, bens de apresentação. As demonstrações contábeis consolidadas da companhia foram elaboradas tomando por base os padrões internacionais de contabilidade, International Financial Reporting Standards, ou IFRS, emitidos pela International Accounting Standards Boards, que é a IASB, interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC, implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e suas interpretações, e CPC e orientações OCPC, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. As demonstrações contábeis individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e emitidas pelo CPC, e são publicadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas. As cotações das principais moedas que impactam nossas operações em relação à moeda de apresentação, que é o real, né, foram dólar americano, que deve ter negócio exterior, tá? Dólar canadense, que deve ter negócio já no Canadá, ou, né, negocia com o Canadá, dólar australiano, negocia com a Austrália, né? E euro, negocia com a Europa também. Então, a empresa está bem, muito bem, né? E aí diz, as variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários são reconhecidas no resultado como ganho ou de perda do valor justo. As variações cambiais, ativos financeiros não monetários, tais como investimentos, ações classificadas como disponíveis para venda, estão incluídos no patrimônio líquido na rubrica de ajuste e avaliação patrimonial. Então, esse aqui é um exemplo, né, de nota de prática contábil. Como você já deve ter reparado, isso aqui, esse iniciozinho, você pode colocar em várias instituições, tá? Você pode colocar em várias, porque
ou seja, você está dizendo que você está utilizando as práticas contábeis atualmente adotadas no país. Então, você vai ver isso em diversas notas. Foi um dos motivos que eu pedi para você pesquisar a respeito, foi justamente para você verificar que algumas notas têm muita coisa parecida, mesmo sendo empresas diferentes. Isso aí, por exemplo, é uma coisa parecida que você vai ver em diversas notas. Você vai ver isso, tá? Porque eu estou dizendo que eu estou fazendo a minha contabilidade de acordo com as atuais normas contábeis brasileiras que estão em convergência, como o IFRS. Então, eu estou explicando isso. Você vai ver esse texto desse jeitinho igual em diversas empresas, vai ver isso na nota explicativa de práticas contábeis. Por quê? Porque é uma coisa que todas as empresas têm que seguir, que é a contabilidade vigente no país. Então, isso aí já te esclarece, né? Ou seja, se você não soubesse fazer nota, se isso aí cair na prova, faz a nota 2 da prática contábil, já sabe que você vai ter que começar assim a nota. Depois, lá para baixo, você vai colocar aspectos que são inerentes à empresa que você está fazendo. Mas a nota 2, você vai ter que começar ela fazendo isso. Não tem jeito, você vai ter que começar fazendo isso. Tá? Investimentos, essa é uma nota variável, varia de acordo com o investimento da empresa. Tá? Então, tem por objetivo de informar a respeito das participações que a organização realiza em coligadas e controladas. Quanto ela tem nas coligadas e controladas, bem como a sua movimentação no período. Às vezes, por exemplo, você abre mão de uma parte, você tem um investimento numa empresa, né? E aí você abre mão de uma parte, por exemplo, eu estou precisando de capital, de dinheiro, aí você vende ações daquela empresa, alguma quantidade, né? E aí você vai ter que colocar essa venda, ou seja, essa variação, você vai ter que colocar aqui, que você reduziu a tua posição de investimento daquela empresa. Então, você vai ter que colocar ela aqui, tá? Então, aqui um exemplo para a gente citar. Eu copiei o exemplo, por isso copiei exatamente igual, talvez não esteja tão. Se eu fosse copiar, né? Eu copiei e colei aqui para você ver exatamente igual como está, um exemplo real. Eu gosto muito de trazer exemplo real para a sala, né? Para a gente não ficar na teoria, mas ficar bem próximo à prática. Então, nessa, por exemplo, saldos em 31 de dezembro de 2010, equivalência patrimonial, ajustes acumulados de conversão, dividendos distribuídos, integralização de capital passivo à descoberta controlada. Né? Aí eu tenho aqui, está vendo, em cada uma das companhias que eu tenho, na FRAS América do Norte, na FRAS Argentina, na FRAS Andina, está vendo? Na FRAS México, na FRAS Ficções de Materiais, que deve ser uma geral, que deve ser em algum lugar, na FAS Europa, na FAS África do Sul. Então, aqui, está vendo? Aí o que acontece? Ela está lançando cada participação em relação à equivalência patrimonial, em relação aos ajustes acumulados. A equivalência patrimonial, por quê? Né? Não sei se você sabe, ela tem um percentual daquela empresa, ela pega parte do lucro ou prejuízo daquela empresa naquele percentual e traz para cá, para você ver isso. A gente vai falar. Eu gosto muito de citar isso para você. Eu gosto de fazer um overview, tá? A gente fala que é um overview teórico, né? E depois a gente traz prática para você entender no dia a dia como é que funciona, né? Eu já estou trazendo um exemplo prático para você ver que algumas notas elas têm alguma coisa que cabe em todas as empresas, pelo menos o formato dela você pode utilizar para fazer da sua empresa, da empresa que você está fazendo a contabilidade. Então, é muito interessante você observar essa similaridade entre as empresas e também o que é diferente. E, às vezes, o que é diferente foi um órgão específico que publicou. Por exemplo, né, tem diferenças que foram publicadas pela CVM. Né? Para determinado tipo de coisa precisa da nota tal, para outro tipo de empresa não precisa. Tem coisa que foi a ANS que falou, toda empresa, toda a organização de saúde tem que publicar essa nota aqui, que é uma nota importante. Então, ela colocou como obrigatória. A gente está falando de uma forma genérica, né? Então, por isso eu estou te dizendo, acho que aquelas que são obrigatórias para todas, né? E um formato que seja mais ou menos o mesmo para todas, ou seja, de pequenas alterações entre uma e outra. Mas, é claro, existem notas específicas de cada tipo de empresa que você vai ver se você observar, fizer aquela pesquisa. Só para eu saber, pessoal, quais os alunos que deram uma olhadinha, entraram na internet e buscaram realmente, entraram no Google
e olharam lá, eu vi lá o balanço de uma empresa X, eu vi lá a DRE de uma empresa Y. Eu queria que você, muito honestamente, se você não fez, não faça, né? Mas se você fez, coloca aí que você fez. Ah, professor, eu pesquisei. Coloca aí, eu pesquisei. Tá? E se você não pesquisou, claro, não coloca. Só para ter uma ideia, legal. Teve um aluno, 2 alunos, muito bem, ótimo, muito bem. Né? Quem não fez ainda, faça, porque você vai ver que vai mudar a sua vida em relação. Ó, também outro aluno pesquisou, não vou citar o nome, né? Para não deixar constrangidos os outros. Né? Ó, isso mesmo, viu de balanço, viu de clube de futebol, mas está ótimo. Veja de clube de futebol, mas veja. Não deixe de ver. Você vai ver que se você pegar, por exemplo, o do Flamengo, o do Vasco, pegar o do São Paulo, do Corinthians, você vai ver muita similaridade entre um balanço e outro. Não nos valores, claro, mas na forma de apresentar você vai ver muita similaridade. Tá? Então é legal também, pega de clube, pega de empresas, né, conhecidas, né, de empresas de eletrodoméstico, pega de bancos. Isso tudo está disponível, pessoal. É uma fonte de pesquisa disponível na internet. E agora, com essa base que eu estou te dando para você, você vai ler e já vai ver com uma outra cara. Você não vai ver uma aglomeração de números, você vai ver que tem uma lógica. O legal é quando você pegar a lógica, é igual ao inglês. Né? Eu brinco para você. Você vai aprender inglês, então você fica um tempão, que a gente chama de pastando, né? Fica um tempão aprendendo, você não consegue entender, você fica pá, 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 pá. De repente, você começa a ouvir música em inglês, começa a ler livros em inglês, começa aí aquela lógica entra dentro de você, aí deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Mesma coisa em contabilidade, mesma coisa. À medida que você vê balanços, vê DREs, vê DVAs, vê as demonstrações financeiras, o que vai acontecer? E ler principalmente as notas explicativas, você vai começar a entender melhor. Você vai começar a falar, puxa, não é, né? Pô, eu estou entendendo. Aí amanhã você vai fazer, vai fazer a disciplina que vai tratar de cada uma dessas demonstrações contábeis, né? A gente está vendo de uma forma mais genérica. Você vai tratar a montagem de um balanço, a montagem de uma DRE de uma forma mais detalhada, você vai ver com facilidade. Ou seja, você vai estar adiantado, anos-luz além de que não está vendo. Tá? Eu garanto para você isso. Né? É a mesma coisa você aprender inglês. Você tem aquele cara que só vai no curso, tá? E aquele cara que treina, que pega livro em inglês e lê, ó, tem livro em inglês, o cara lê, tá? O cara pega, ouve música americana, não porque ele não gosta de música brasileira, não, ele gosta de música brasileira, mas ele ouve música americana por quê? Para aprender inglês, ouve música inglesa, para ver a diferença de sotaque, né, de accent, né, que você. Então, aí o que acontece? O cara fica, ele tem uma imersão maior. Então, essa dica que eu estou dando para você, viu, pessoal? Ah, professor, não tenho tempo, eu trabalho, estudo, não tem problema. De noite, final de semana, em vez de você ficar lá vendo televisão, lá vendo novela, né? Ah, não tem nada contra novela, professor. Não tem nada. Mas você dá uma lida, porque você vai aprender mais rápido. Você vai partir de um ponto além dos outros que não fizeram isso, entendeu? Então, uma dica que eu estou te dando é uma sugestão, né, que a gente dá para que o aluno se desenvolva mais rápido em contabilidade. Você vai ver que muita coisa você vai tirar de letra, muita explicação. E essa base, né, você vê que eu fiquei quietinho, eu não falei disso até chegar nesse ponto do curso. Né? E aí eu estou falando agora, de umas aulas para cá, eu estou falando por quê? Porque você já tem bagagem para você entender o que está ali. E desde o momento que você olhe e entenda, né, e aí tem a dúvida, né, que é normal, pessoal, eu olhei e não entendi isso, não entendi aquilo, e eu estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Né? E aí a ideia, professor, não entendi o que é isso, vamos explicar. Se for um assunto que eu vou falar mais adiante, eu não vou explicar naquele momento. Se não for um assunto assim importante, eu vou explico para você sem problema nenhum e vai até ajudar teus colegas a entender. Mas a vantagem, viu, pessoal, disso, a grande vantagem é que você vai aprender mais rápido, entendeu? Se você não fizer isso, você vai demorar mais a aprender. Porque tem uma frase de Confúcio que eu gosto muito, que diz: se eu ouço, esqueço. Né? Então, você está me ouvindo falar, você acaba esquecendo. Se eu vejo, eu guardo. Mas se eu faço, eu aprendo. Se você começar a analisar os balanços, você vai fazer. Se você fizer, você vai aprender mais rápido, você vai aprender, você vai absorver aquelas coisas. Não vai ser só na aula. É igual tocar violão. Quem toca violão? Tem alguém que toca violão aí na sala? Sempre tem um aluno que toca violão. Alguém que toca violão aí? Eu não tenho.
Tem, viu? Tem um aluno aí que toca violão. Eu garanto para você assim, se ele só fez o curso, ele levou um tempão para aprender. Agora, se ele chegou e começou a comprar aqueles livrinhos, começou a tocar em casa, num instantinho ele estava tocando música, num instantinho, entendeu? Porque ele pegou aquela basezinha e começou a tocar por conta própria. Tem gente até que aprendeu por conta própria, mas aprendeu o quê? Treinando. Então, eu estou dando uma dica para você, viu, pessoal, que é importante. Foi uma dica que me ajudou muito. Eu comecei a fazer contabilidade, né? Acho que eu brinquei com você, eu comecei a fazer contabilidade. Primeira vez eu comecei, fiz técnico em contabilidade, né? Eu comecei a fazer contabilidade, não entendia nada. Eu falava assim, pô, eu trabalhava com contabilidade, não entendia nada. Eu falava assim. E tinha professor que o cara já estava tantos anos em contabilidade, que o cara já falava as expressões, já falava os termos, falava tudo sem explicar, né? E tem professor que é mais detalhista, eu acho que eu sou até um dos mais detalhistas, mas tem professor que vai já parte do princípio que o aluno sabe, né? E aí fala. E às vezes outro professor não deu a base, né? Não deu aquilo que tinha que dar, ou você não prestou atenção, ou você não estava naquela aula, perdeu aquela aula. E aí aquilo era importante para você entender, por isso que eu volto, às vezes, e explico coisas que você poderia ter visto em outra disciplina, eu explico, né? Isso eu faço com todas as disciplinas que eu dou aula. Por quê? Porque eu não sei a base que você tem. Então, eu sempre vou um pouquinho abaixo. E é claro, se eu ver que todo mundo sabe, eu costumo nivelo ou até vou acima. Mas eu começo sempre nivelando por baixo, partindo do princípio que o aluno não sabe aquilo. Então, se ele já souber, ele está relembrando. Se ele não souber, está aprendendo coisa nova. Tá? E aí eu sempre faço isso. E uma dica que eu dou para você aprender rápido contabilidade, para aprender, não ter dúvida, para que o negócio leia demonstração contábil. Leia aquela história, né? Enquanto que você. O que um administrador deve fazer? O administrador ele deve ler alguns autores, né? Vai ler Mintzberg, ler alguns ler, o Peter, eu esqueci, ler o Kaplan Norton, quer dizer, ler o Drucker, o Peter Drucker, ler alguns caras que são assim os caras. Em contabilidade, você não precisa ler nenhum deles. Né? É bom você ler, um dado a mais, mas o que é principal? Você ler demonstrações contábeis. Leia isso por quê? Tudo que você faz em contabilidade deságua na demonstração contábil, ou seja, tudo chega ali, é o final. Então, eu sempre digo para você que é melhor você aprender uma coisa no início, sabendo como é que você vai chegar no final. Quando você chega no final, você vai ver aquilo ali já mastigadinho. E aí você vai ver no início como é que você fez para chegar ali. Aí você vai entender o fluxo todo. Quando você está aprendendo, eu estou aprendendo o início, né? Você tem, muitas vezes você se perde em algumas coisas porque você não sabe que aquilo ali é necessário para você chegar no final. Quando você já sabe onde você vai chegar, aquele final, fica fácil você chegar até lá. É o método que eu usei, por exemplo, para explicar para você as contas, né? Eu expliquei a natureza de conta. Primeiro a gente falou do balanço rapidamente, depois eu falei da natureza de conta. Aí ficou fácil você aprender. Você vê que foram boas notas. Os alunos, em geral, tiraram excelentes notas em natureza de conta. Por quê? Porque eu uso uma metodologia que funciona, uma metodologia pedagógica que funciona. Eu te digo o final e aí eu vou te dando um caminho até você chegar lá. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Eu podia começar falando para você da análise. Aí você ia falar assim, vamos analisar. Eu te dei uma noção do que é análise, mas não detalhei. Né? E agora eu estou detalhando as demonstrações contábeis e no final eu vou te dar essa análise. Aí você vai ver, ficou fácil. Eu já entendi como é que é o balanço, como é que é a DRE, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é DVA, como é que é DMPL. E aí, como eu já sei isso, como eu sei que é a nota explicativa, aí fica fácil eu entender a análise. Então, mais uma vez, pessoal, no tempinho que você tiver disponível, eu sugiro, dê uma olhada, dá uma olhada na internet, coloca lá, balanço patrimonial, escolhe uma empresa qualquer, escolhe um banco e dá uma comparada, compara qual é o principal concorrente dele? É o banco, foi um banco. Eu peguei o banco A, qual o principal concorrente dele? Banco B, aí você pega e compara, fala, tá vendo, isso aqui é igual, isso aqui é muito parecido, olha só, não sei o quê. O plano de contas vai exatamente igual, porque você vai aprender muito e muito rápido. De início, talvez você não entenda bem, mas logo, logo você está entendendo mais e mais e mais e mais e mais. E aí, quando você sair da minha disciplina, você não fez só a minha disciplina, você aprendeu parte das outras também. Então, uma dica que eu dou, esse intervalinho, né? Estou dando um intervalinho, porque é importante, viu, pessoal? Por isso que eu estou voltando nessa tecla. Eu aprendi contabilidade assim. Eu saí daqui
e fui para cá muito rápido, passei a perna em muitos colegas meus que trabalhavam com isso, porque eu li demonstração contábil, porque um louco, né, um professor doido que eu tinha, que eu gostava dele, falou, leia isso, eu falei, pô, professor, sacal, é chato. Aí eu comecei a ler e aquilo ali para mim abriu a minha cabeça. Então, estou te dando a minha dica que serviu para mim, que eu recebi de alguém, eu estou dando a dica para você. Nem todo professor fala isso, tá? Já estou dizendo para você, porque a dica de profissional da área, profissional que trabalhou com isso, né? Como eu falei para você, eu trabalhei na diretoria de contadoria há muitos anos, né? E aí, só para você entender, recebi essa dica de um professor e, rapaz, foi assim, eu virei gerente de divisão lá muito rápido, passando a perna em colegas que eram muito mais velhos do que eu, por quê? Porque eu fiz isso, eu passei a ter um conhecimento a mais que os demais que não tinham aquilo. Tá? Então é muito importante que você entenda isso. Eu estou te dando uma dica boa mesmo. Tá? Pegue, que você vai ver que vai mudar a sua vida em contabilidade. Se é um curso que você gostou, você vai gostar ainda mais, porque tudo vai fazer sentido a partir disso. Por isso que eu trago alguns momentos, algumas coisas para a gente olhar no real como é que são, para você ver que não é tão difícil observar um balanço patrimonial, uma DRE, uma DMPL, uma DVA, né? E muito menos as nossas explicativas, porque elas têm que ser bem claras, bem objetivas. Né? Então, voltando aqui, então eu tenho cada um, né, das empresas e tenho, em relação à equivalência patrimonial, quanto é que cada empresa, né, o percentual de balanço de cada empresa que eu pego por causa do meu investimento lá, né? E aqui na movimentação dos investimentos, demonstrando assim. Então, eu tenho, por exemplo, está vendo? O valor que eu tinha em 31 de 12 de 2011, o valor que eu tinha em 2010, né? E aqui na época, né, ainda a empresa fazia nos dois, ela fazia IFRS e fazia o BRGAP, por quê? Porque ela publicava, né, na Europa e ainda está em convergência. E lá tem pequenas alterações. Então, você vai ver que ela está colocando alguns dados aqui, variação cambial, equivalência patrimonial, passivo descoberto, dividendos retidos, baixa de investimento, lucro não realizado nos estoques, saldos do final do exercício. Tá? Pessoal, se você tiver uma dúvida de leitura disso aqui, não tiver claro, você pode entrar nesse slidezinho aqui e consultar. Tá? Por isso que eu deixei esse dado aqui para você, tá? Que às vezes pode não estar muito claro, que eu copiei, né? E aí você tem um lugar para entrar. Reavaliações, a gente vai falar das reavaliações. Caso uma organização tenha avaliado seus ativos naquele exercício, esta precisa divulgar esse fato numa nota explicativa. Aqui, é claro, se é uma coisa específica, eu não trouxe nem exemplo, mas eu quero que você veja, porque ela só vai existir se houver uma reavaliação. Se não houver reavaliação, você não precisa utilizar essa nota. Tá? Não vai zerada, não. Não vai a nota, tá? Só para você entender. Tá? Quando a nota está zerada, ela não é apresentada. Tá? Não vai, mas eu preciso apresentar a nota 4, ela vai apresentar a nota 4, zero. Não faça isso. Tá? Vão rir da sua cara. Né? Então, a nota de reavaliação. Se não houve reavaliação, não precisa apresentar a nota. Né? Dessa forma, precisam constar, nessa nota de reavaliação, precisam constar as seguintes informações. Né? Em que base foram realizadas as reavaliações, quem foram os reavaliadores, tá? Os avaliadores ou seja, você avaliou, a tua área de controladoria avaliou, quem está avaliando isso? Eu chamei uma consultoria para avaliar, para reavaliar os meus saldos daquelas contas, né? Eu reavaliei com base na lei tal, reavaliei com base numa pesquisa que eu fiz, publicada em tal lugar, então tem que dizer o critério que eu usei e quem avaliou, por quê? Porque se eu tiver uma dúvida, eu vou procurar aquela área da empresa que avaliou. Quem, às vezes, pode ser uma pessoa, mas normalmente a gente pede para colocar uma área da empresa ou um cargo, porque as pessoas mudam, né? A quem avaliou foi o Joãozinho, o João da Silva. Aí amanhã o João da Silva pede demissão, aí o cara vai falar, eu quero falar com o João da Silva. O João da Silva não trabalha mais aqui. Como é que eu vou saber isso? Então a ideia é que você coloque a quem está avaliando é o controller, controlador da empresa, ou a controladoria que está avaliando, o cara vai procurar a controladoria, que normalmente a área de controladoria nas empresas grandes é a área que faz esse tipo de reavaliação. Às vezes é a área contábil, diretoria de contadoria mesmo, a área de contadoria que faz
essa avaliação, ou a contabilidade geral da empresa, como você queira chamar, ou o contador geral da empresa. Mas a ideia é que você não personifique, não coloque o nome fulano de tal, porque o fulano de tal sai, e aí você tem pelo menos o cargo do fulano de tal, mas o ideal é que você coloque um setor da empresa responsável. O histórico e a data de quando houve a reavaliação, então você foi, em tal data foi reavaliado com base nos critérios tais, pela área de controladoria, né? Um sumário resumo das contas que você reavaliou, foram objeto de reavaliação, seus valores, por exemplo, você pode reavaliar os imóveis, você pode reavaliar as máquinas da empresa, você pode reavaliar os estoques, muito comum a reavaliação de estoque, às vezes para baixo, às vezes para cima. Por exemplo, houve uma obsolescência, eu falei para você, eu tive uma empresa de informática, e aí eu comprei muitas placas que eram 386SX na época. Aí o que aconteceu? Lançaram a DX. Aí a placa ela passou a valer, em pouco tempo, ela passou a valer metade do preço de compra, né? Metade do preço que eu tinha como preço de venda dela. Ela chegou quase a colar no custo. Aí o que eu fiz? Eu tive que reavaliar o meu estoque, porque ele não valia mais aquilo, ele valia menos, né? Então eu tive que reavaliar. Essa reavaliação vai constar dessa nota de reavaliação, nota 4. Tá? E os reflexos tratamento quanto às participações e os dividendos. Aí eu paguei dividendo? Então paguei. Ah, não, paguei parte JCP, parte em dividendo. Eu vou ter que explicar nessa nota. No caso do dividendo, eu vou ter que explicar em 2 notas, vou ter que explicar também na distribuição dos lucros. Mas aí eu coloco, porque foi um critério que eu usei. Aí eu usei, fiz 50% em JCP e outros 50% em dividendo, porque a lei tal permite que eu faça, e porque a gente avaliou aqui, a gente que eu faço, o setor de controladoria, avaliou e disse que ofereceria uma base boa de incentivo fiscal, então a gente fez dessa forma. Então, a ideia é que tudo, em termos de reavaliação, conste essa nota. Como você já percebeu, algumas informações, às vezes, vão constar de mais de uma nota, tá? Mas aí que ela não fique exatamente igual. Você, numa, por exemplo, fale da reavaliação, e na outra você fale da distribuição do dividendo, por exemplo, como eu falei para você, tá? De como foi distribuído o lucro da empresa. Outra nota, né? Ônus, garantias e outras responsabilidades, tá? Então, uma nota aqui bastante conhecida, né? E são notas, né? Descreve os principais ônus, as garantias e outras responsabilidades. Deve considerar o princípio da materialidade, ou seja, da relevância para a organização. Vamos dizer, eu tive um ônus aqui de R$ 1. Preciso colocar? Não, R$ 1 não é significativo para a organização. A ideia é que você pegue o que foi significativo e coloque na nota. Você pode estar aí dentro aí se perguntando, professor, como é que eu vou saber o que foi significativo? Você pode estar se perguntando, né? Quando a gente for falar das avaliações, como é que você analisa, eu vou te mostrar como é que é fácil você achar o que é significativo e o que não é significativo. Mas, por hora, eu vou falar que tem coisas que são insignificantes mesmo para a empresa, né? Ou seja, que a empresa tanto faz para você colocar ou não colocar. Tem empresa que pega essa nota e coloca tudo, sabe? Vira uma nota desse tamanho, é quase uma página de nota. E você vai ver, mas isso aqui não é relevante, né? Então não vou colocar. É claro que o contador ele tem que sugerir o que ele acha que é importante, mostrar tudo, de repente, para o gestor, para quem vai assinar, né? Ele vai assinar o balanço, mas o gestor vai tomar ciência e vai aprovar para ele assinar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que levar para o gestor, todas, né, uma relação com todas os ônus e garantias, e vai dizer, olha, mas eu achei essas aqui mais relevantes por causa desse critério. Tá? Então, você vai colocar, ou se não houver garantia, se não houver nada, você vai colocar, como, por exemplo, nesse exemplo. Aqui tem um exemplo da Petrobras, nossa velha conhecida, né, porque é uma empresa bem grande e as demonstrações contábeis deles são extremamente elogiadas, que elas são bem claras, bem especificadas mesmo. Tá? É até um modelo, né, se você quiser. Eu falei que eu gosto muito de elogiar, né? Quando a empresa faz bem determinada coisa, eu elogio. Quando ela faz mal, eu não digo qual é a empresa, mas eu digo o problema. E a Petrobras, as demonstrações contábeis da Petrobras são assim de primeiro mundo, são excelentes, são excepcionais mesmo. São até copiadas por outras empresas de petróleo em outras partes do mundo.
elas são bastante detalhadas, mas detalhadas assim, objetiva e ao mesmo tempo detalhada. Detalha o que precisa, mas é objetiva no que detalha. Então, por exemplo, né, só a parte de garantia para você entender, ó, garantias. As instituições financeiras não requerem garantias à Petrobras. Então, é verdade, é um dado que você tem que dar, né? Então, você não vai. A Petrobras não precisa prestar garantia, porque é a empresa do governo, é sólida, né? O governo avaliza a Petrobras. Então, os bancos não costumam pedir garantia, pedir aval para a Petrobras. A Petrobras chega lá e fala: não, você tem capacidade, eu vou pagar o empréstimo, eu estou pegando, não tem problema. Então, como o banco não exige, ela coloca esse dado: ó, as instituições financeiras não requerem garantias à Petrobras. Existem financiamentos concedidos pelo BNDES que estão garantidos pelos bens financiados. Então, eu estou dizendo, olha, existe. Se fosse um bem específico, você ia ter que dizer, olha, eu estou baseando isso no prédio tal, não sei o que lá. Como ele tá, o próprio bem financiado é a garantia, então não preciso citar. Ou seja, cada financiamento, eu peguei um financiamento para comprar uma perfuratriz. A garantia é a perfuratriz, ou seja, se eu não pagar aquele financiamento, eu perco a perfuratriz. Já eu comprei um financiamento para construir uma plataforma. A garantia é a plataforma. Se a plataforma, se eu não pagar, eles encampam a plataforma. Estão entendendo? Eu só estou dando um exemplo para você entender, tá? A ideia é ser bem objetivo. O que eu gosto da demonstração da Petrobras, até é uma que eu indico para você olhar, é porque eles são extremamente completos, extremamente objetivos nas publicações. Eu já vi várias deles. Me ajudaram muito em contabilidade, porque eles põem o que precisa botar e põem de uma forma objetiva. Não fica contando a história, né? Ah, o boi andou no pasto, aí foi andando, aí passou o rio, aí escorregou na pedra, aí caiu, aí o peixe foi e comeu o boi. Não, ele já fala assim, o boi foi comido. Acabou, pronto, entendeu? É mais ou menos assim. Estou só explicando para você, né, contando a história do boi de piranha, né? Você sabe da história do boi de piranha. A empresa os grandes pecuaristas lá do Marajó, né, do Amazonas, sabem que nos rios tem piranha. Então o que eles fazem? Pega aquele boi mais magrinho, aquele boi mais assim, põe ele para passar primeiro. Aí ele passa, as piranhas vão todas em cima dele, e os outros bois mais saudáveis vão passando do lado, né? E aquele boi morre, né, mas os outros bois passam para o lado que tem que passar, em segurança, no máximo tem uma mordidinha. É mais ou menos isso que acontece na vida real, né? Você tem formas de dizer as coisas, né? A forma mais objetiva é a melhor forma. Não é eu vou explicar, o cachorro subiu no telhado, né? O cachorro era tão bonzinho, o gato era tão bonzinho, aí um dia ele foi subir para a parede, ele chegou, não, você fala logo, subiu no telhado, morreu, pronto. É assim que tem que ser na nota explicativa, tá? Não pode ser assim, você falar o que deve falar de uma forma resumida, de uma forma objetiva, tá? Então, nonos, garantias e outras responsabilidades, trouxemos um exemplo. Empréstimos e financiamentos. Então, tem aqui o exemplo da Petrobras, é a mesma coisa que o outro, né? Só que, tá vendo, aqui, ônus, garantias e outras responsabilidades. Aqui está muito ligado ao empréstimo e financiamento. O que eu vou definir? O empréstimo e financiamento. Você vai dizer, professor, mas eu lá falei da garantia do empréstimo. Lembra que eu falei que uma nota complementa a outra? E aqui eu estou falando do empréstimo propriamente dito. Então, eu já disse, financiou algumas coisas e no financiamento a garantia é o próprio item, né, financiado. E aqui eu estou dizendo o que foi, né? O que aconteceu. Então, as duas informações reunidas, elas me dão a informação completa, tá? E eu falei de uma forma resumida das duas. Então, vamos lá. Petrobras, notas explicativas, demonstrações contábeis consolidadas da controladora, em milhões de reais, exceto quando indicado e contrário. Financiamentos, né? Aí eu tenho lá instituições financeiras, né, o que está devendo para a instituição financeira, o que deve em 2012, o que devia em 2011, então houve uma redução, isso é bom, né? Não circulante, estou falando de financiamento, empréstimo a longo prazo, tá? Devia isso, e eu estou devendo mais. Empréstimo a longo prazo, você tem mais investimento. Isso aí do consolidado. Da controladora, da Petrobras, propriamente dito, Petrobras S.A., eu tenho só da controladora aqui, eu tenho do balanço completo aqui. Por isso que está consolidado e aqui está controladora. Aqui eu tenho um negócio chamado partes relacionadas, que a gente vai falar depois, tá? E o que acontece? Eu tiro o que é relacionado, ou seja, o que uma empresa emprestou para outra, que uma empresa pegou da outra, usou da outra,
eu tiro, porque foi entre grupo, né? Foi dentro do grupo. Eu só estou explicando, estou adiantando a explicação, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá? E aí eu tiro esse troço intragrupo, né, que a gente chama, dentro do grupo, e aí o que vai acontecer? Sai o negócio resumido da empresa com o meio externo dela, né? A empresa como um todo, considerando todas as filiais, todas as controladas as controladas da empresa, né? E aí eu considero como se fosse um balanço só, que é o balanço que a gente chama de consolidado. Eu já participei da realização do consolidado da empresa que eu trabalhava, eu ajudava muito das subsidiárias, que eu fazia, como eu falei, a escrituração das subsidiárias, e na hora ajudava em algumas subsidiárias e ajudava também no consolidado, a fazer algumas notas explicativas, como eu falei para vocês, né? Eu já fiz várias, que eu fazia a hora, no balanço eu fazia uma, no outro fazia outra, porque a gente acabava fazendo esse rodízio para todo mundo saber tudo, né? Era muito interessante na prática como é que funciona. Então aqui, por exemplo, tem obrigações ao portador, né? Notes, Global Notes, bens, certificado de trust, que é coisa no exterior, né? Operações de mútuo, pré-pagamento de exportação e outros. E aí tem os valores, tá vendo? Aqui não tinha nada, aqui tinha uma, só tinha numa controladora, aí no intragrupo sumia, porque fazia com outra e some aqui no consolidado. Então, quer dizer, é um exemplo para você, a gente vai ver depois, assim que a gente acabar essa página explicativa, aí eu vou abrir um exemplo para você. Tá bom, não foge não, tá, Sofia? Fica aí, não foge não, tá bom? Eu vi aqui, tá? Tenta voltar, tá bom? Tenta voltar, mas se cair no final você não conseguir dar o presente, eu já sei que você está presente, né? Apesar de ter chegado um pouquinho tarde, hein? Estou de olho. Tá? Vamos procurar chegar no horário todo mundo, tá bom? Eu tá tranquilo, tá, pessoal? Tá tranquilo. Eu falei para vocês, se vocês começarem a chegar tarde, eu vou fazer chamada no início da aula e no final da aula, hein? Tá bom? E aí são dois presentes. Então não chegue tarde. Chegue no início para pegar a aula desde o início, né? E saia no final, claro, a não ser que você tenha um problema, alguma coisa, mas procure fazer isso, dá para a gente não ter que usar esse subterfúgio que é chato, né? Ter que fazer chamada no início, chamada no final é chato. Vamos lá. Outra nota, capital social e reservas, tá? Essa nota precisa ser divulgada, a quantidade de ações, olha só, a quantidade de ações, as espécies de ações, as classes das ações, que compõem o capital social da organização. Além de especificar em cada espécie e classe sua respectiva quantidade. Opa, a quantidade está. Quantidade. Olha lá o erro de digitação. Cadê? Aqui. Quantidade. Foi digitação ruim mesmo, tá vendo? Olha o cara vendendo negócio aqui. Estão ouvindo aí? O cara vendendo negócio. É muito engraçado aqui. Eu fico perto da janela e passo com aqueles caminhões de som. Puxa vida, não dá, né? Aí, às vezes, é bom usar o fone que você não ouve, mas tudo bem. Então, voltando a essa nota, né, especifica cada espécie de classe. Aqui tem, por exemplo, ações autorizadas. Aí tem ações ordinárias no valor de R$1 cada. Tem o valor de cada ação. Aí tem a quantidade. Em 2011 tinha 90 mil. Em 2010 também já tinha 90 mil. Ações preferenciais conversíveis no valor de um real. 180 mil ações em 2010. Total de ações, 270 milhões, né? 270 milhões de ações, 270 milhões de ações o total aqui. Aí tem uma informação adicional. Durante o exercício 2010, lembrando que foi feito em 2010 2011, foi aprovada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 7 de abril de 2010, o aumento do capital social da companhia de 52, deve ser bilhões, né? Passando de 118 para 170, com a utilização de parte da reserva de lucros de investimento e capital de giro e emissão de 34 milhões 127 mil novas ações. Então, todos os dados referentes a ações têm que constar aí. Como você já deve ter percebido, não é uma nota que costuma mudar muito. Então, foi difícil achar uma. Até eu peguei um modelo mais antigo, foi achar uma que tinha uma mudança, porque a maioria estava tudo só o quadrinho acima resolve, né? Você tem ações ordinárias, ações preferenciais, total de ações, acabou. Só que aí eu achei uma, pesquisando no passado, que tinha uma alteração. E aí ele explicava dessa alteração em 2010. Né? O ideal seria ter sido pego em 2009, 2010, que você ia ver a variação e ia ver isso escrito. No caso, ele explica por quê. Porque alguém pode pegar o balanço de 2010 e ver uma quantidade diferente de ações
e vai falar: o que houve que as ações sumiram? Então, ele está explicando: em 2010 houve isso. Aí você vai perguntar por quanto tempo ele precisa explicar. Foi o critério deles, escolheram explicar isso mais tempo, uns 2, 3 anos ainda. Para quê? Para que alguém que comparasse com o balanço antigo tivesse uma noção exata do que está acontecendo. Tá? Olha lá o meu cameraman automático aí, aumenta e diminui a imagem. Então, olha só, pessoal. Então, entendeu? Isso é um exemplo, tá? Mas você vai ver que essa nota também é uma nota que não muda muito. É igual a primeira nota, a nota 1 e a nota 7, elas não costumam mudar muito. Mas essa daí você sempre tem que colocar, por quê? Porque ela tem um total de ações. Então, você tem que dizer o total de ações. Se fosse zero, né, a empresa não existia mais. Então, essa daí, a 1 e a 7, não tem jeito, você vai ter que colocar em todas, tá? Mesmo sem variação, por quê? Porque tem uma quantidade, né, que se perpetua ao longo do tempo, mas são notas que normalmente não têm muitas alterações, né? Por isso que o modelo é mais ou menos comum, tá? Por isso que eu peço para você olhar, quando você olhar várias empresas, você vai ver que o que eu estou falando bate. Vai ver, realmente o professor tem razão. E você vai aprender contabilidade assim, ó, igual um jato. Isso é muito mais rápido do que só ouvindo a minha aula ou a aula de outros professores. Você vai ter um plus, né? Você vai aprender de uma velocidade muito mais rápida. Da mesma forma que você aprende inglês, lendo livro e ouvindo música em inglês, você vai aprender muito mais rápido do que o cara que não fez isso, tá? Com certeza. Ajustes de exercícios anteriores, às vezes você pode ter, claro, se não houve ajuste, você não precisa colocar essa nota. Se houve ajuste, você precisa colocar. Então, por exemplo, composição dos ajustes de exercícios anteriores a 30 de setembro de 2009. Foi difícil achar, né, também. Equivalência patrimonial, exercícios anteriores, CTEB, tá, pum, é um específico de uma empresa. Equivalência patrimonial de exercícios anteriores, EMAI, tal. Em 30 de julho de 2009, tá vendo, houve um balanço semestral, dividendos, juros sobre capital próprio, houve pagamento dos juros, e aí sobrou isso, pronto. Esse montante refere-se aos dividendos recebidos de CTEP, que é uma coisa específica da empresa, né, do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, que foram reconhecidos como receita do período. Contudo, em função de alteração do critério de avaliação contábil desse investimento de custo pela equivalência, este valor foi excluído do resultado ajustado contra o patrimônio líquido. Então, ele está dizendo que aquele valor foi excluído, mas que não constava lá, mas que faz parte. Então, toda vez que alguém vê uma nota dessa, sabe que houve um adendo, ou seja, algo que foi descoberto depois que você fechou o balanço, ou algo que você viu de exercícios anteriores do ano passado, né, ou do ano retrasado, que vai provocar um ajuste. Então, eu estou ressaltando esse ajuste aqui, por eu não ter contabilizado alguma coisa. Ou seja, é aquele negócio, errei, o que eu faço? Justifica, né? Explica. Não devia ter errado, mas já que errou, tudo tem solução, só não tem solução para a morte, né? Eu brincava, às vezes eu não sei se eu contei para vocês isso, mas às vezes a gente se desespera por pouca coisa. Principalmente contabilidade é uma coisa meio, né? Então acontece às vezes um negócio, você fala, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou contabilizar? Como é que eu vou resolver isso? E normalmente é um problema que não é seu, né? Alguém causou esse problema para a empresa, só que você é responsável pela parte contábil, você tem que dar a solução. Aí você vê como é que você. Aí você vê que, rapaz, tudo tem solução. Às vezes você não sabe qual é a solução, mas tudo tem. Às vezes você não sabe, liga para a Receita, pergunta, aconteceu isso, o que eu faço? Né? Tem gente que foi com medo de ligar, vai chamar a atenção para a empresa. Pior é você colocar errado e depois você pagar uma multa por algo que você poderia ter tirado a dúvida, entendeu? Então não se acanhe, né? Não seja orgulhoso, tá? Tire dúvida. Por incrível que pareça, é algo até que eu incentivo os alunos, porque eu sei que o aluno de contabilidade ele é mais fechado, ele é mais assim, né? O pessoal gosta de contabilidade, é a mesma coisa que o pessoal gosta de informática. Ele é mais fechado, ele é menos assim, né? Ele gosta de falar pouco, pessoa que ouve mais do que fala. Normalmente é assim, que é muito bom, não é ruim. Mas não seja assim, tenha humildade. Não sei, procure quem sabe, entendeu? Isso é fundamental, tá? Porque a pior coisa é você, eu achei que era isso e coloquei, e aí no achismo você vai pagar uma multa e vai ficar muito mal para a tua reputação, para você e para a tua empresa, entendeu? Então, o principal errei, não aconteceu, beleza, vamos corrigir. Entendeu? Qualquer momento, 10 anos depois, você tem como corrigir. Mas o pior é não assumir o erro, deixar rolar,
Ah, ninguém vai ver, é botar para debaixo do tapete, alguém sempre vê. Sempre falo isso para você, alguém sempre vê. Todo erro, né, eu brinco, né, que é a lei de Murphy. Errou, vai aparecer o erro. Fatalmente vai aparecer. Então, é muito importante, tá, pessoal? Tenha humildade para errei, volte atrás. Eventos subsequentes, aquilo que eu comentei com você, vai acontecer alguma coisa depois do fechamento do balanço, tá? Mas é uma coisa importante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou fechar o meu balanço no início de fevereiro, tá? Ah, não, esse aqui, por exemplo, fechou o balanço foi até dezembro. Mas tinha um evento em janeiro do ano seguinte, tá? E aí o que acontecia? O balanço ele trata do ano de 2012, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui. Ele trata do ano de 2012. Então, supostamente, eu não deveria falar nada que não é de 2012, tá? Mas esse evento é muito importante, é muito relevante. Então, o que eu vou fazer? Na nota 9, eventos subsequentes, eu vou lá e coloco, ó, em 28 de janeiro de 2013, ou seja, no mês seguinte, após o balanço, tá vendo? Por meio de sua controlada indireta, Petrobras Global Trading BV, chamada PGT, assinou um contrato de financiamento no montante de 500 milhões, com vencimento em 6 anos, taxa de juros LIBOR de 6 meses, mais 1,95% ao ano e pagamento de juros semestrais. Então, é uma informação relevante, só que não fazia parte daquele balanço, você concorda? Porque o balanço você fechou em 31/12. Mas é uma informação relevante para o acionista, uma informação relevante de algo que vai acontecer logo, né? Então, por que não publicar? Eu vou publicar aqui. É claro que, se eu vou fazer um relatório anual, além de publicar isso, eu vou também citar isso em algum lugar do relatório anual, mas com certeza vai chamar mais atenção para os outros essa nota explicativa que vai estar aqui, porque ela vai fazer parte, a pessoa vai pegar e vai ver que nota é essa nova e falar, opa, tem um evento importante aqui, e aí vai chamar mais atenção do que no meio do texto, um texto enorme que tem explicando sobre a empresa numa demonstração anual, né? Inclusive, eu sugiro que você dê uma olhada também na demonstração anual, né, que chama, que aparece, né, tipo relatório anual. Dá uma olhada, porque tem muito texto, você vai ver que muita coisa que está no texto se reflete na contabilidade, e aí normalmente as empresas que publicam um relatório anual, elas são mais sucintas e mais objetivas nas notas explicativas. As que não publicam, normalmente elas tendem a escrever mais. Isso é uma coisa que eu queria até que um aluno tivesse observado, falasse para mim, mas eu já, como ninguém falou, eu estou adiantando, tá? Aqui está um exemplo, né? Por exemplo, outro exemplo, venda do subproduto ouro. Em 5 de fevereiro, outro exemplo de outra empresa, tá? Uma outra empresa. Em 5 de fevereiro de 2013, a Vale assinou acordo com a Silver Wheaton Corporation, SLW, para vender 25% dos fluxos de ouro pagável, né, produzido como subproduto da mina de cobre do Salobro durante a vida da mina de 70% dos fluxos de ouro pagável produzido como subproduto das minas de níquel Sudbury Coleman, Cooper Cliff, Clayton, Garson, Stubb, são várias minas, né? A Totem e Victor por 20 anos. A Vale receberá um pagamento inicial de 1,9 bilhões, aproximadamente 3,8 bilhões de reais, que era 1 bilhão de dólares, né? Você vê como é que faz tempo isso, o dólar está bem mais caro hoje. Mais 10 bilhões de warrants, né? Warrants é certificado de garantia, SLW, com preço unitário de exercício de 65 dólares e prazo de 10 anos. O de valor estimado em 100 dólares, aproximadamente 199. Cada dólar equivalia a 1,99. Ah, que saudade. Que saudade, né? Viajava horrores, que saudade de poder viajar assim. A quantia de 1,33 bilhão, né, aproximadamente 2,64 bilhões de reais, será paga 25% do ouro pagável produzido como subproduto do Salobro, enquanto 570 dólares, aproximadamente 1.133, mais os 10 milhões de warrants da SLW serão recebidos em troca de 70% do ouro pagável produzido como subproduto das minas Sudbury. Então, não sei se você viu, essa está bem mais detalhada. Eu quis trazer um exemplo direto, sucinto, do jeito que eu falo para você que é legal, né, que chama atenção. E um exemplo que foi mais explicado, é claro que
o contador da empresa achou quão importante dessas informações, até porque os valores de warrants eram valores bem elevados. Então, você vai ver, mas falou de mil e poucos, $570, né, mil e poucas coisas, $100, mas, na verdade, ele estava se referindo aos outros valores e ele incluiu esse valor também, né? E aí chamou a atenção que você falava, mas esse valor não é significativo, mas o outro era, e ele quis dizer que nem tudo era warrant, nem tudo era garantia, mas tinha coisa que também eram coisas diretas, mais diretas, e o que o valor não era significativo, não era assim uma fortuna, né? Então, só para você entender, a ideia é que ele quis chamar a atenção disso, e muitas vezes a ideia é sempre você ver o que está por trás, né? Qual a intenção de expor esse dado, o objetivo da exposição daquele dado, é justamente que vai determinar a forma de você explicar. Para isso, é legal você pegar vários exemplos de várias empresas, por exemplo, de várias empresas semelhantes, né, irmãs que eles chamam, que são concorrentes, né, da mesma área, para você ver o que é melhor, qual a melhor forma de apresentar e utilizar essa forma. Tá? Pessoal, vamos falar agora da análise das demonstrações contábeis, que, na meu ver, né, é uma extensão da demonstração contábil em si. Ou seja, se você não souber qual é a demonstração contábil, você não tem como analisar. Eu já vi até em curso de contabilidade por aí, né, não foi só em faculdade, mas eu vi em curso de contabilidade, as pessoas que explicavam a análise das demonstrações contábeis antes de explicar as demonstrações contábeis. Eu acho que não é nem lógico. Né? Como é que você vai entender contabilidade? Né? Se eu te digo como é que você analisa uma coisa sem te dizer como é que é a coisa primeiro. Né? Então, eu acho que né, não é lógico. Eu gosto de muito usar a didática, né, a pedagogia e a lógica com você, porque contabilidade é lógica, você não precisa decorar. A ideia é que você entenda. Então, eu vou apresentar isso para você de uma forma bem simples. É claro que a gente vai, na aula que vem, vai detalhar, vamos fazer mais exercícios em cima, tá? Fazer vários exercícios em cima dessa análise. Mas você vai ver que é muito fácil, desde que você entenda o que eu estou analisando. Por exemplo, se eu vou analisar um balanço, eu vou analisar de um jeito. Se eu for analisar uma DRE, eu vou analisar de outro jeito. E aí tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo claro para você entender. Um valor. Um valor, quanto mais alto, sempre valores altos é melhor, quando o valor aumenta mais, é melhor ou é pior? O que você acha? Eu vou falar só para você. O valor de tal coisa aumentou. É bom ou é ruim? Vamos ver se você está prestando atenção. Depende. Muito bem, João Vitor. Gostei. Muito bem, Rafael. Depende. É verdade, depende. Por exemplo, se você teve um valor de perda, quanto menor a perda, melhor. Se você tem um gasto, né, um custo, quanto menor o custo, melhor. Né? Quanto maior a despesa, pior. Não é isso? Então, isso tudo. Agora, quanto maior o lucro, melhor. Quanto maior o caixa, melhor. Não é isso? Então, quer dizer, a ideia é você. Toda a informação que você for analisar, ela tem que estar contextualizada. Você não pode analisar um negócio do zero, jogar, chutar, isso aqui é bom. Tá maior é bom. Não. Nem tudo que é maior é bom. Nem tudo que é menor é ruim. Né? Sempre você vai ter essa questão de estar relacionado a alguma coisa. O que é, e aí? Aquilo, ou seja, você para analisar, você tem que pensar. Você vai ver que a análise é extremamente simples, chega a ser irritante de como é simples. Só que você tem que analisar dentro desse contexto. Ou seja, é tão simples que às vezes as pessoas erram. Né? Então, ele chega para você e compara assim: olha, eu vou pegar um balanço desse ano, 2019, e vou comparar com o balanço de 2018, por exemplo, fazer uma análise, né, horizontal, ou seja, estou comparando um balanço com outro de uma forma horizontal. Tá? Eu vou comparar um período com outro. Aí cresceu um percentual. Se o caixa cresceu um percentual, é bom ou é ruim? Ah, o caixa cresceu, mas as minhas dívidas também aumentaram. Então, o que vai acontecer? Eu peguei empréstimo, aí o meu caixa aumentou, por quê? Porque o empréstimo entrou no caixa. Isso é bom para a empresa? Talvez não seja. Então, a análise, a gente analisa conta a conta, mas a conclusão a gente tira do contexto. A conclusão é que ela é mais complicada. Você tem que tirar baseado num contexto. Não pode simplesmente... Ah, porque o caixa está bom, a empresa está bem. Ah, porque a empresa deu lucro, a empresa está bem. Às vezes, não.
Às vezes a empresa deu lucro, mas ela está totalmente endividada. Está com uma dívida elevada, entendeu? E os juros em cima daquela dívida vão ser mais altos. Então, a questão é, a análise ela tem um viés mais econômico do que financeiro. Lembrando que quando a gente fala de caixa e financeiro, a gente está falando de coisas imediatas, né? Quando a gente fala de econômico, a gente está falando de ao longo do tempo, tá? Então, esse é o viés. Por isso que eu gosto de fazer essa introdução antes da gente entrar propriamente dita na demonstração contábil, na análise da demonstração. Por quê? Senão você vai achar, é mole, professor, moleza, isso é muito fácil. Só que o que acontece? Aí você vai ver na prova e vai errar. Tá? Ou vai, na vida real, que é o pior dos mundos, você errar. Entendeu? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para você. Estou chamando até antes de começar. Né? Lembra que a gente já viu o que era, vai relembrar o que era, só que agora eu vou mostrar para você como é que faz. Eu não podia dizer para você, na minha visão, tá? Como é que faz, sem te explicar cada uma das demonstrações contábeis como a gente fez. Né? A gente ganhou, vamos dizer assim, 3, quase 4 aulas explicando demonstração contábil. Certo? E por que isso? Se o nosso foco é mais a análise do que demonstração contábil. Já comentei com você, né? Você vai ter uma disciplina que vai falar a fundo das demonstrações contábeis, que você vai aprender a fazer todas elas. Beleza. Agora eu quero que você tenha uma ideia de como faz, porque o nosso foco aqui vai ser a análise da demonstração contábil. Tá? É claro que, quanto mais você entender a demonstração contábil, mais fácil vai ser você analisar. Né? Por isso que a gente eu brinco, né, que eu falo da demonstração contábil e dou um plusinho, coloco uma cerejinha para você entender. Então, eu dou exemplo, falo sobre isso. Né? E aí, por exemplo, a gente vai falar de demonstração, eu vou mostrar para você aquele exemplo, já podia ter mostrado, né? Exemplo de nota explicativa, eu vou mostrar, mas você vai ver que tem muito a ver com análise. Por isso que eu vou aproveitar, a gente vai falar de análise, eu vou aproveitar e vou falar da nota explicativa também. Né? Porque eu falei para você que tem umas notas que são obrigatórias, mas tem umas que não são. E essas, como é que você vai fazer? E eu vou te dar uma explicação lógica de como fazer. Tá? Então, vamos começar a falar de análise, não vamos terminar nessa aula. Eu vou parar para te mostrar exemplo, né? Mas só para você entender. Vamos lá, análise, demonstrações contábeis. A análise das demonstrações contábeis é um ramo da contabilidade, olha só, tá vendo? Inclusive, ele é um ramo. Lembra que eu falei que a contabilidade era uma só, mas a contabilidade é dividida em várias subcontabilidades, porque é muito extenso, né, o conteúdo, então você divide a contabilidade em várias coisas. Mas é claro, o contador, ele é um cara que sabe várias contabilidades, porque a contabilidade é uma só. Então, quando eu falo para você, contabilidade financeira, contabilidade de custos, elas são muito parecidas. Mas por que você separou? Para melhorar o estudo. Lembra que a gente comentou no início das nossas aulas? Porque antigamente eu vi que o assunto era muito vasto, e o que acontecia? A pessoa acabava se perdendo, falando, mas isso aqui é o quê? Isso tudo é contabilidade. Mas aí resolveram separar para quê? Porque quando você separa, você detalha mais. E ao detalhar mais, você aprende mais. Né? É aquela história, um maratonista corre 45 quilômetros para poder depois correr 41, 42 e ganhar. Né? Se ele correr 42, ele vai ter momentos que ele não vai conseguir chegar a 42. Então, por isso que você tem as subdivisões da contabilidade para facilitar o teu entendimento, para que você saiba, em linhas gerais, o máximo possível. Se fosse uma coisa só, você esquecer muito mais. Né? Então, busque identificar e interpretar o momento financeiro estratégico da empresa. Lembrando que existem demonstrações, por exemplo, balanço patrimonial, que é uma foto da empresa naquele momento. Mas é uma foto contínua, concorda comigo? Você vai ter a conta desde o início da fundação da empresa, você vai ter aquela conta do mesmo lugar, só vai ter uma variação de saldo ano a ano. Tá? Você vai ter aquela conta. Mas é uma foto. Naquele momento, aquelas contas estavam assim. A DRE já é uma conclusão. Por aquelas contas estarem assim, eu tive esse lucro ou tive esse prejuízo, reservei tanto. Então, tipo assim, ela é vista como uma demonstração dinâmica, enquanto que o balanço é uma demonstração estática. Tá? Então, se eu faço uma análise, né, numa demonstração estática, eu vou ter um resultado, uma foto também, eu vou ter um resultado estático para aquele momento, comparado com o resultado estático de outro momento. Tá? Então, eu vou comparar de outro momento ou dentro do próprio momento, tá? Dependendo do tipo de análise que eu estou fazendo. Certo? A partir de suas demonstrações financeiras.
Essa vertente, que é a vertente que a gente chama esse ramo de contabilidade, que é da análise e demonstrações contábeis, ela estuda aspectos como endividamento da empresa, os retornos financeiros, os resultados operacionais expressos nas demonstrações, para que se possa tomar novas decisões estratégicas. Então, cara, lembra que a gente no início comentou com você, falou assim, olha, a contabilidade ela é fantástica, porque ela não é usada só para atender o fisco. A contabilidade ela é importante porque ela dá informações relevantes para o processo administrativo da empresa, para o processo de tomada de decisão da empresa. Então, por ser relevante, essas informações, por serem relevantes, o que eu vou fazer? Eu sou, vamos dizer, o autor dessas informações, sou responsável por essas informações dentro da empresa. Então, eu assumo um papel importantíssimo dentro da empresa, porque eu sou o cara que vai levar a boa e a má notícia para os gestores. Né? A gente brinca, né, que... Lembra daquela... Você já deve ter visto aquele filme 300, eu já falei para você no início da aula que eu gosto muito de falar de filme, né? Não tem o filme 300, você lembra que o cara que levou a notícia, os sírios vão te invadir aí, o cara morreu. Chegou o cara lá de Esparta, empurrou ele dentro do poço, falou, quem manda me dar uma notícia assim? Empurrou ele dentro do poço, matou. Então, às vezes, né, a gente é o cara das más notícias, a gente vai levar, a empresa está mal, hein? Aí mostra pro cara, o cara olha assim, fala, fica com raiva de você. Né? Mas sempre tem alguém para dar má notícia, né? Tem gente para dar boa notícia, tem gente para dar a má notícia, né? Exatamente. Quando o Fael falou assim, quando o contador chega na alta administração lá, que chama o contador lá para uma reunião, ou então ele vai num setor, o pessoal treme, porque vai cortar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, ou vai mostrar alguma coisa ruim, né? Ele é né, é o Uruca, aquele cara que... tem gente que... exatamente, para que o cara não olhe, né? Exatamente. Isso mesmo, né? Mas, na verdade, o que você traz a notícia boa e traz a notícia ruim. Né? É impressionante. Por que você traz? Porque você sabe. Porque é o teu dia a dia. Às vezes vem com pepino, exatamente. Cara, a tua área de venda está uma porcaria. Aí as caras de venda já regalam o olho. Você está gastando mais do que você está ganhando. Aí o que vai acontecer? O cara já veio, também esse cara já está vindo com um tesourão para cortar a gente aí. É verdade. Mas quem chama a atenção, o contador, né, volto a dizer para você, é o cara da informação na empresa. Ele é o cara da informação. Às vezes o contador está dentro da controladoria. Ele é o cara da informação. Mas o que acontece? É o cara, eu vou te dizer, é o bem necessário da empresa, não é o mal necessário, é o bem necessário. Por quê? Porque ele tem a boa notícia e a má notícia, mas ele dá, às vezes, a forma de corrigir. Então, eu diria para você, não sei se você sabe, eu sou os dois, eu sou administrador e sou contador. Então, eu brinco com os dois, tá?